Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a representação polar dos números complexos, tá? Bom, nós vimos que os números complexos eles podem ser representados no plano, né? Então eu vou fazer um desenho aqui meio arbitrário, né? De um número complexo qualquer, onde ele vai ter aqui uma parte real, que nós vamos representar por um coeficiente, que eu vou chamar de x, né? Então aqui, ó, uma parte real que eu vou chamar de x e uma parte imaginária que nós vamos chamar de y. Então esse aqui é um número complexo, né? Esse aqui é o número complexo x mais i vezes y, né? Isso aqui é o que nós chamamos de representação retangular, ou ainda representação cartesiana, né? Que usa o plano cartesiano ali para escrever. Nós vamos escrever agora a representação polar desse número. O que é a representação polar? Ao invés de nós usarmos esses coeficientes de coordenadas cartesianas, nós vamos usar outros dois coeficientes, ou outros dois parâmetros, né, para determinar exatamente a posição desse número complexo z ali no plano. Esses dois outros componentes são, a gente pode alternativamente especificar qual é esse ângulo que o número complexo forma com a horizontal, né, e também qual que é a distância entre o ponto em questão e a origem, né? Nós já aprendemos que essa distância aqui é o módulo do número complexo, né? Essa distância aqui que eu estou chamando de ρ, então nada mais é do que o próprio módulo do número complexo, que a gente já sabe calcular, inclusive, né? O módulo do número complexo é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, já sei representar ali ele desse jeitinho, tá? Outra coisa, usando um pouquinho de trigonometria ali do triângulo retângulo, nós podemos escrever as relações trigonométricas aqui. Nós podemos escrever que x vai ser ρ vezes o cosseno do ângulo θ, enquanto que y vai ser ρ vezes o seno do ângulo θ, né? Com isso, se o z é x mais iy, isso aqui vai ficar, então, que o z vai ser x, que eu vou trocar por ρ cosseno θ, mais i vezes o y, que eu vou trocar por ρ vezes o seno de θ. Ou seja, o número complexo z, ele pode ser escrito, olha, esse ρ aqui eu posso colocar em evidência, né? E aí aqui dentro eu coloco cosseno θ mais i vezes o seno de θ. Essa maneira aqui de escrever um número complexo, ela é chamada de forma polar do número complexo, ou representação polar, né? Nessa forma, só de bater o olho ali, nós já sabemos qual que é o módulo, né? E qual que é o ângulo que esse número complexo ali faz com a horizontal, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, vou escrever aqui um número na representação cartesiana. Quando a gente escreve assim, ó, 1 mais 3i, por exemplo, né? Só de bater o olho nesse número aqui, eu já sei dizer para vocês qual que é a parte real. A parte real é 1. E acabou, fim. E qual que é a parte imaginária? A parte imaginária é o 3i. Então essa representação cartesiana, ela evidencia parte real e parte imaginária de uma maneira muito rápida e prática, né? Mas quando a gente tem um número complexo escrito na forma polar, como por exemplo esse que eu vou escrever aqui agora, ó, cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6, né? Veja, ele parece um pouco esquisito escrever desse jeito, né? Só que dessa maneira aqui, de bater o olho só nessa expressão, né? Eu já consigo dizer para vocês com certeza qual que é o módulo desse número complexo. O módulo do número complexo é esse númerozinho que aparece aqui separado. Então, no nosso caso aqui é 3, né? E eu consigo dizer qual que é o ângulo que esse número complexo aqui faz com a horizontal. Esse ângulo é π sobre 6. Π sobre 6 é o equivalente aí ao ângulo de 30 graus, né? Entenderam? Então existem representações diferentes, cartesianas e polares. Quando é que a gente usa uma, quando que a gente usa outra? É de acordo com a conveniência, né? Depende do que a gente está fazendo. Às vezes é mais interessante usar uma relação ou a outra relação. É sempre interessante a gente saber passar de uma forma para outra, né? Porque às vezes a gente tem um número complexo na forma cartesiana e quer passar ele para a forma polar, né? Então, por exemplo, raiz de 3 mais i, né? Isso aqui é um número complexo que está escrito na forma cartesiana, né? Mas e se eu quiser usar esse mesmo número complexo, só que eu preciso da representação polar dele para fazer alguma comparação ou enfim, né? Como é que a gente faz essa tradução? Bom, basta a gente utilizar as relações trigonométricas, né, do triângulo que nós desenhamos lá na última aula. Então veja, ó, as relações trigonométricas que envolvem
as coordenadas polares e cartesianas são essas aqui. Então, a partir dessas relações, a gente deve ser capaz, né, de chegar nesses resultados aí. Então, veja, primeira coisa, dá para calcular o módulo do número complexo? Dá. O módulo do número complexo é a parte real elevada ao quadrado mais a parte imaginária, sem a unidade imaginária, né, só o coeficiente aqui, que no caso é 1, elevado ao quadrado. Quanto que é isso aqui? Aliás, tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, isso dá 3, né? 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Tudo isso aqui está dentro da raiz. Então, isso aqui é raiz quadrada de 4, que por sua vez é igual a 2. Então, daqui eu já tiro direto, né, o módulo do número complexo. Tá? Às vezes a gente usa a letra ρ para se referir ao módulo do número complexo, às vezes a gente usa essa notação de barra aqui, né? Essas duas coisas são equivalentes. Muito bem. Agora, usando a relação que x é igual a ρ cosseno de θ e que y é igual a ρ vezes o seno de θ, nós podemos encontrar o ângulo θ, né, que é o que está faltando aqui para completar a mudança de sistema de coordenadas. Né? Mas veja, usando essa primeira equação aqui, por exemplo, né, o x nós sabemos que vale raiz de 3. O módulo do número complexo é 2. Né? O cosseno do ângulo θ, eu não sei quanto não sei quanto é θ. Né? Mas isolando o θ aqui, nós podemos chegar à relação que raiz de 3 sobre 2 é igual ao cosseno de θ. Então veja, o ângulo θ é algum ângulo cujo cosseno dele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui já dá pra gente, né, uma boa ideia de quem que pode ser esse ângulo aí. Além disso, se a gente aplicar mesmo raciocínio na segunda equação, né, a gente vai chegar à conclusão que o seno do ângulo θ tem que ser igual a meio. E aí, qual é o ângulo que satisfaz essas duas relações trigonométricas aqui simultaneamente? O ângulo que certamente satisfaz essa relação é o ângulo θ igual a 30 graus, ou π sobre 6. Né? Então pronto, agora eu posso pegar esse número complexo aqui que me foi dado e escrevê-lo na forma polar. Ou seja, é o módulo desse número, 2, vezes o cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. Legal? E o contrário dá para fazer também? Quero dizer, se é dado um número complexo Z2 na forma polar, por exemplo, 3 cosseno de π sobre 4 menos i seno de π sobre 4. Dá para passar ele para a forma cartesiana? Dá. Na verdade, essa parte aqui é até mais fácil, né, para fazer em cartesianas, porque ó, isso aqui é 3 vezes cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, menos i, que multiplica seno de 45 graus também, raiz de 2 sobre 2. Né? Esse 3 aqui multiplica todo mundo ali dentro e nós vamos ficar então com a seguinte coisa, ó, 3 raiz de 2 sobre 2, menos 3 raiz de 2 sobre 2, i. Então tá aí, ó, um número complexo escrito na forma cartesiana agora, né? Evidenciando aí quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Legal?